Queremos trazer uma palavra nesse momento. Queria falar nessa noite sobre as qualidades da igreja primitiva. Nós já ministramos sobre isso, mas creio que o Senhor tem coisas novas para falar nessa noite. Queria que você abrisse primeiramente, nós vamos ler dois textos. Primeiramente, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Diz a palavra do Senhor. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Agora vamos lá para o Atos 2, versículo 42, a partir do versículo 42. Diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, ou milagres, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e gentileza de coração, louvando ao Senhor, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam no Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela Tua palavra, Pai. Eu peço que nessa noite o Teu Espírito Santo, Pai, esteja ministrando, Pai, a cada coração, Senhor. Que seja uma palavra vinda de Ti, uma palavra vinda do alto, Pai, que possa nos confrontar, Senhor, que possa trabalhar em nós, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. O versículo que nós falamos fala de uma igreja, né, que todos nós já ouvimos falar, a igreja primitiva. Algumas pessoas falam que era uma igreja perfeita. Mas existe igreja perfeita? Não. Não existe igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas. Igreja perfeita nós só vamos encontrar um dia o quê? Na glória. Lá sim, a igreja perfeita, quando nós estivermos com o Senhor. Mas é uma igreja que podemos ver ali o primeiro avivamento. Houve um avivamento ali. Uma coisa que nós pedimos no nosso meio é o quê? Que Deus faça um avivamento. Antigamente era muito normal nós encontrarmos até cidades sendo avivadas, países sendo avivados. Mas hoje nós sabemos que estamos nos últimos dias, como foi falado na escola bíblica dominical. Nós podemos ter certeza que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Então não espere que o mundo vai melhorar. Nós vimos essa semana algo que chocou a todo mundo, porque uma pessoa não aceitou, deu um ponto de vista contrário, algo na rede social dele, um exemplo, fizeram lá o Superman dando beijo, né? Não sei se o YouTube vai cortar essa pregação, mas não estou nem aí. Mas porque botaram o Superman gay, beijando o outro, um jogador de vôlei foi lá e colocou a opinião dele. Ele foi atacado de todo jeito pela mídia, ele foi mandado embora do clube que ele jogava. A seleção brasileira de vôlei fechou a porta para ele, porque ele colocou uma opinião que ele não concordava. Ele disse assim: estão fazendo o errado se tornar certo, e eu continuo agindo pelo certo. Ele não falou nada que era contra os homossexuais, ele falou que ele não achava certo uma revista infantil colocar um Superman, sabe, querendo jogar isso nas casas, forçado.
E quem defendeu ele, a mídia foi contra também. Então esse mundo, não espere que esse mundo vá melhorar. Mas o que nós podemos buscar é um avivamento no nosso meio. Avivamento quer dizer uma igreja viva. E é isso que o Senhor quer fazer, tanto no nosso meio como em todas as igrejas. E ali nós podemos ver, na igreja de Atos, o primeiro quê? O primeiro avivamento. Deus avivando, a primeira igreja, o primeiro momento. E a primeira qualidade, nós falamos que falaríamos da qualidade dessa igreja. A primeira qualidade foi o primeiro versículo que nós lemos, que diz que todos foram cheios do quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, para nós sermos uma igreja avivada, uma igreja cheia de poder, uma igreja viva, aqui tem que ter uma igreja cheia de quê? Do Espírito Santo, cheio de poder. Se nós formos para o grego, vem o poder, vem da palavra dínamos. E dínamos é o que da onde se originou a palavra dinamite. Então quer dizer, poder, força. Deus quer uma igreja com força. Deus quer uma igreja cheia. Ele não quer um pastor cheio de poder apenas, alguns irmãos cheios de poder. Ele não quer um pastor com unção, alguns irmãos com unção, irmãos que estejam cantando com unção apenas, o irmão que esteja pregando, pastor, o irmão que esteja pregando. Deus quer uma igreja com unção. Porque quando nós louvamos ao Senhor, nós começamos a mudar um pouco os nossos louvores. Nós começamos a resgatar. Pode reparar que na maioria dos nossos louvores agora entra louvores da harpa. Nós queremos resgatar aquilo que muitas vezes ficou para trás e que são bênçãos em nossas vidas. Mas não adianta quem está ministrando estar com unção, porque também se não tiver com unção, a palavra não sai. Se não tiver com unção, o louvor não sai. Quem está recebendo, quem está louvando o Senhor tem que estar com unção para verdadeiramente ser um adorador. Porque se você tiver com unção na hora do louvor, você não vai estar roendo a unha na hora do louvor. Você não vai estar de braço cruzado na hora do louvor. Se você tiver com unção de Deus, que Deus quer que esteja sobre a tua vida, na hora do louvor você vai estar totalmente aberto a adorar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. E a Bíblia diz que aquela igreja, todos foram cheios do Espírito Santo. Não falou alguns. A metade estava com o Espírito Santo, a metade não estava. Mas cada irmão estava cheio do Espírito Santo. Imagine que coisa linda. Todos cheios do Espírito, todos no mesmo Espírito. É maravilhoso. E a Bíblia diz, por eles estarem todos cheios do Espírito Santo, o que acontecia no meio deles? Sinais e prodígios. Sabe o que quer dizer isso? Milagres. Era uma igreja no que milagre era normal acontecer. Onde os apóstolos iam, milagres aconteciam. O fruto daquela igreja avivada foi o Pedro e João estarem indo para o templo e o aleijado falar: me dá uma esmola. E ele falar, e o Pedro responde: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas que eu tenho. Sabe o que ele tinha? Era poder de Deus. Sabe o que aquela igreja tinha? Era o poder de Deus. O que eu tenho é o poder de Deus, não o poder de Pedro. Pedro não tinha poder para levantar o paralítico. Pedro não tinha poder nele mesmo, mas ele tinha o poder de Deus na vida dele. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Deus quer fazer prodígios e maravilhas nesse lugar. Ele já tem feito. Mas Ele quer fazer muito mais. Milagre tem que ser algo normal nesse lugar. E só vai tornar algo normal nesse lugar quando verdadeiramente a unção de Deus estiver sobre cada vida. Deus quer que cada irmãozinho, aquele que vai se convertendo, vai sendo cheio da unção de Deus. E aquela igreja, eles tinham a unção de Deus. As atitudes dele mostravam que eram todos cheios do Espírito Santo. A segunda qualidade que havia naquela igreja, a Bíblia diz, eles perseveravam na doutrina do quê? Dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, pastor? A doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos de Jesus. Porque a lei,
O judeu conhece a lei. A lei eles já conheciam. O que nós chamamos de Velho Testamento, eles já conheciam. Mas eles precisavam aprender agora, que é o mais importante, que eram as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aquela era a doutrina dos apóstolos. Nós encontramos mais à frente a palavra dizendo que nos últimos dias as pessoas vão abandonar a sã doutrina. O que eles vão abandonar? É a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, nós falamos isso quinta-feira, tem sido trocada pelo novo evangelho. Não existe novo evangelho, mas estão criando um novo evangelho. Um evangelho que o mais importante é finanças. Não, o mais importante é salvação. O mais importante não é o que você tem, é o que você é. E as pessoas, se você entrar na internet hoje, você vai receber, eu vou ouvir tudo quanto é pregação que tem na internet, porque eu quero ser abençoado. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece ouro é ouro, dizia um ditado. Não é isso, mais ou menos, ditado? Nem tudo que reluz é ouro. É isso aí, ó, é bom ter a ajuda dos universitários. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Então, até quando nós vamos ouvir uma pregação na internet, nós falamos: Senhor, me dá discernimento para saber aquilo que está dentro da tua palavra. Nós temos que ser mais ou menos, nós temos que buscar conhecimento para ser mais ou menos igual os berianos. Berianos. Bereia. Berianos. Quando o apóstolo Paulo falava, sabe o que eles iam fazendo? Deixa eu ver se está escrito aqui mesmo. Se é assim mesmo. Nós temos que conferir a palavra para vivermos a verdadeira palavra, não aquela palavra falsificada. Hoje muita palavra tem sido levada falsificada. Tem pessoas, tem pastores aí renomados dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu falo de pastores como a Igreja Católica também, dizendo que a Bíblia está muito antiquada, que ela precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é atual. Ela é a mesma hoje, é ontem, é hoje e será para sempre. Ela não tem que ser mudada, e nós temos que perseverar nessa palavra. Temos que viver essa palavra, nós temos que amar essa palavra, temos que nos alimentar dessa palavra, temos que ter fome dessa palavra. Não é somente ouvir a pregação, mas você tem uma Bíblia em casa. Se alimente diariamente, comece a ler. Comece a chegar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, fala comigo, me dá e me instrui na tua palavra. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo em você. E esse Espírito Santo tem que interagir com você através da palavra de Deus. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Naquela época havia muitos religiosos. E os religiosos, vários grupos religiosos, eles pregavam várias coisas. Mas eles não, eles estavam presos o quê? A doutrina dos apóstolos. O que o mestre ensinou? O que o Senhor Jesus nos ensinou? Eles ficaram 3 anos com Jesus. Não pense que todos os ensinamentos de Jesus estão na Bíblia, nos evangelhos, não. A Bíblia diz que se todos os ensinamentos de Jesus, todos os milagres de Jesus fossem escritos, não haveria livro para escrever. Então imagine quantas coisas o mestre ensinou. Meu irmão, todo dia o mestre ensinava. Nem tudo foi relatado, mas todo dia o mestre ensinava. E os apóstolos se encheram daquilo tudo, e depois eles começavam a ensinar aquilo que o mestre ensinou. Nós estamos aqui nessa noite para ensinar aquilo que o mestre ensinou, meu irmão. Então a segunda qualidade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meu irmão, isso daqui é um culto de doutrina. Se nós falarmos isso para algumas igrejas, sabe o que é culto de doutrina? Em alguns lugares? Culto de doutrina é assim, ó. Você não pode usar calça comprida. Culto de doutrina, em alguns lugares, você não pode usar brinco. Doutrina, isso é dogma. Doutrina é o que está na Bíblia. Culto de doutrina é o que? Culto você ensinando o que a Bíblia ensina.
Então nós estamos aqui para ensinar a palavra, não estamos aqui para ensinar, ou como, olha, é assim, ou isso, aquilo, não. Pode ter dogma? Pode, nós respeitamos dogmas das igrejas, mas dizer que isso daí, é culto de doutrina, ali nós fazemos isso, aquilo, não. A terceira qualidade que nós podemos ver dentro dessa igreja primitiva, eles perseveravam na comunhão. Gente, não tem nada tão importante na igreja do que a comunhão. Não existe. A palavra de Deus mesmo fala lá no Salmos 133, quão bom e suave é o quê? Que os irmãos vivam o quê? União. E no final do Salmo diz o quê? E ali o Senhor ordena o quê? A sua bênção. Onde tem comunhão, onde tem união, tem o quê? Tem bênção de Deus. Pois o inimigo tem agido para que essa comunhão que há em nós não exista. Através, muitas vezes, de líderes, de homens, que dizem lá que a igreja não precisa mais congregar. Então hoje tem um grupo dos desigrejados, que acha assim, eu posso servir ao Senhor em casa, para que eu tenha comunhão na vertical, meu irmão, eu tenho que ter comunhão na horizontal primeiro. Como eu vou poder ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com meus irmãos? Nós somos um corpo. Já pensou um corpo? Cadê seu corpo? Ó, meu dedo está lá em Caraí, meu pé está lá em Santa Rosa, meu pescoço está... Tudo bem que às vezes nós nos dividimos em igrejas diferentes, mas quando fala de corpo, é quando o Senhor comparou a igreja a um corpo, é porque nós temos que estar juntos e ajustados. Ah, pastor, é fácil você ter comunhão? É fácil ter comunhão? Não. Na igreja, nós conhecemos, tem pessoas fáceis, tem pessoas difíceis. Mas a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em quê? Em amor. Vai entrar pessoas difíceis aqui? Vão. Pessoas muito difíceis aqui? Vão. E vão ser amadas. Porque a Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros em quê? Em amor. Cada pessoa que entrar aqui vai ser recebido de braços abertos e com muito amor. Ah, pastor, mas ele olha, difícil. Eu vi um exemplo uma vez que eu achei muito interessante. Se você pegar um saco de batata, ou até você for comprar batata, tem umas batatas que são bonitas. Você vai comprar umas batatas, tem umas batatas bonitas, tem umas batatinhas que brincadeira não. Tem umas batatas que são feias, tem umas batatas que são tortas, tem umas batatas que começa grossa aqui e fica fina. Não tem. Mas se você pegar aquele monte de batatas feias, bonita, e amassar, vai virar um quê? Um purê. E quando vira o purê, cadê a batata feia? Cadê a batata bonita? Ficou tudo igual, não ficou? Assim somos nós. Nós somos um. Não tem aquele que é melhor, não tem aquele que é pior, não tem aquele que é isso, não tem aquele que é aquilo. Nós somos irmãos, nós somos família. Eu sempre falo uma coisa, minha mãe deu glória a Deus, mas eu já falo, já viu porque para a mãe não existe filho feio? Igual o irmão, irmão só fala mal do seu irmão, você. Se alguém for falar mal do seu irmão, ou de qualquer pessoa da sua família, você fica aborrecido. Mas você, se tiver de esculachar seu irmão, você esculacha. Se tiver de falar, jogar até piada, dizer, você é horroroso, você fala. Se alguém mexer, aborrecido. Isso, nós somos família, meu irmão. Em família, no meu irmão, na minha irmã, ninguém toca. No meu irmão, na minha irmã, ninguém vai falar mal. Então, se alguém chegar para criticar, qualquer um de nós, chega assim, ó, ele é meu irmão, no meu irmão, ninguém fala. Eu não gosto que fale mal do meu irmão. Eu não gosto que fale mal da minha irmã. Nós somos família. E esse sentimento de família tem que crescer no seu coração. Não como, eu faço parte de um grupo. Não, eu faço parte de uma família. E essa família, eu preciso do meu irmão precisa de mim.
Eu já contei aqui uma ilustração de um irmão que parou de frequentar a igreja. O pastor ligou para ele e o irmão disse assim: pastor, eu continuo, eu estou bem com Deus. Né? Assim que a pessoa fala, às vezes quando sai da igreja. Estou bem, só não estou indo na igreja, mas eu estou bem. Continuo firme com Jesus. E o pastor chegou e disse assim: então eu gostaria de fazer uma visita a você, posso? Aí o irmão, claro, pastor, vem fazer a visita. Quando o pastor chegou naquela casa, ele viu o que? Uma lareira. Quando viu a lareira, tinha uma fogueira. E quando aquele pastor disse assim: posso pegar esse Satanás? Irmão, pode. De repente aquele pastor pegou um graveto daquele e afastou da fogueira. O que aconteceu com o graveto? Apagou. E aquele pastor viu o que acontece? Quando nós não estamos juntos? Juntos, somos essa fogueira. Temos o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Mas no momento que nós nos afastamos, eu não conheço. Eu não conheço ninguém que se afastou do corpo, da família, da igreja, e continuou bênção, continuou firme. Eu não conheço. Porque a tendência nessa pandemia, o que mais aconteceu, sabe o que foi? Vidas que se afastaram que é da igreja. E quase todas, o testemunho, o que fala é a mesma coisa, eu esfriei. Eu comecei a acompanhar os cultos online da igreja, mas com o tempo para de acompanhar, para de assistir. E o coração começa a se afastar de Deus. Por quê? Se afastou da igreja, se afastou do povo. Se eu precisar de ajuda, nossa irmãzinha está internada. Ela recorreu porque ela sabe que tem uma família para orar por ela. Ela não está sozinha. Isso é corpo, isso é família. Alguém está doente, nós vamos lá e visitamos. Visitamos, não é só o pastor que tem que visitar. Se você puder visitar alguém que está doente, vá também. Porque nós somos o quê? Família. Se o irmão está precisando de ajuda, pode um recorrer ao outro. Se eu precisar de ajuda, eu vou recorrer a vocês. Sabe por quê? Porque vocês são minha família. Eu sinto saudade. Eu fico ansioso para chegar ao culto, para ver cada um de vocês. E cada um, aquele que falta, o coração dói. Sabe por quê? Porque somos o quê? Família. Às vezes os nossos parentes, a gente não sente tanta saudade como os irmãos da igreja, não é verdade? Meus parentes lá, mas por causa da pandemia, tem 2 anos que eu não vejo. Eu gosto dos meus parentes. Mas eu consigo ficar 2 anos sem vê-los. Mas às vezes eu fico, se eu for viajar e não vir o culto, eu ficar 2 semanas, eu vou ficar cheio de saudade de vocês. Sabe o que é isso? É essa união que vem através do Espírito Santo. E o Senhor Jesus falou na sua oração que eles sejam um, como somos um, eu e o Pai. Nós somos um. Nós somos diferentes. Nós temos defeitos, mas nós somos um. Então, uma das qualidades daquela igreja era a comunhão. Outra que nós chamamos de koinomia no grego. Outra qualidade daquela igreja que nós trazemos para o grego seria querigma. Eles pregavam a palavra do Senhor. Pastor, pregar a palavra do Senhor não é o que o senhor está fazendo? Não é o que você está fazendo aí na frente? Quando fala de querigma, da igreja que pregava, eles pregavam onde? Era do lado de dentro? Sabe o que significa igreja? Para fora. Aqui você está recebendo uma palavra, uma pregação para dentro. Mas Deus quer que você tenha uma pregação para fora. Deus quer que você vá lá fora. O que foi tratado hoje na escola bíblica dominical foi sobre missões. Que nós temos que sair, nós temos que pregar, nós temos que falar desse Jesus que nós conhecemos. E as pessoas lá fora estão com o coração sedento, precisando conhecer. E vão conhecer através de quem? Uma igreja avivada é uma igreja que prega. Uma igreja que não prega, uma igreja que não convida, é porque não está avivada. Um crente avivado é aquele que chama, que prega, que convida, que está falando sempre de Jesus. Tem um testemunho que eu já até contei aqui, e hoje, esse testemunho me veio ao coração. Tem vários testemunhos sobre evangelismo, mas esse me veio ao coração, eu já contei, alguns irmãos aqui conhecem. Talvez os mais novos não conheçam.
Minha mãe vai identificar a pessoa. Quando eu era muito novo, minha infância toda, já falei para os irmãos, eu tinha medo de um mendigo chamado Jacaré. Tinha medo desse mendigo, meu. Jacaré, ele ficava quase sempre na esquina, perto da nossa casa. Eu e todos os meus amigos, nós tínhamos medo de quem? Jacaré. Passava longe, meu irmão. Se ele estivesse ali, atravessava a rua para não passar perto. E ele, quando ele via que nós olhávamos para ele, parecia que ia me morder. Um dia, na época eu congregava na igreja do pastor Reginaldo, pai da Iane, né, que tem frequentado aqui às quinta-feiras. Um dia indo para a igreja era na Moreira César, eu morava na Roberto Silveira, e quando eu atravessei a rua, eu passei, eu não atravessei, não fugi dele, mas ele estava no chão lá, e eu passei pelo Jacaré. Quando eu estou passando pelo Jacaré, o Espírito Santo fala assim, coloca no meu coração, prega para ele. Cheguei para Deus e falei, para ele não, Deus. Eu prego para outro, mas para ele não. Eu fui andando ali até a Lemos Cunha. Quando eu cheguei na Lemos Cunha, que eu atravessar a Lemos Cunha, o Espírito Santo volta e prega para o Jacaré. É porque eu tinha uns 17 anos. Ó. Voltei, eu disse, Senhor, tremendo, tá, gente? Pensa que eu tinha medo do Jacaré. Quando eu cheguei para o Jacaré, eu falei assim, posso sentar aí do seu lado? Ele me olhou e disse, pode. Eu sentei, eu abracei o Jacaré. Eu não era já um pastor, eu não era obreiro, eu não era nada, eu era um jovem. Eu abracei o Jacaré e comecei a falar, Jesus te ama. Eu não sabia muito o que falar, meu irmão. Eu não tinha muito o que saber pregar, mas a única coisa que eu disse assim, Jesus te ama, e mandou eu voltar aqui para dizer que Ele te ama. E quando eu comecei a pregar para o Jacaré começou a chorar. Mas chorava muito. Descobri que ele era até formado. Porque nós começamos a conversar e eu falando e orando por ele. Há um resumo. A única coisa que eu sei. Eu via quase que diariamente Jacaré. Mas aquele foi o último dia que eu vi o Jacaré. Nunca mais eu vi. Pastor, ele morreu? Não sei. Ele voltou para casa? Não sei. Se ele tinha casa, eu não sei. Só sei que a partir daquele dia, eu olhava, às vezes eu dava volta no quarteirão, tentava ver, cadê o Jacaré? Então, meu irmão, Deus está tocando. Fala assim, Senhor, me mostra as pessoas, mas eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero falar do teu amor. Você tem hoje, nós temos o Zap, os conhecidos seus, manda mensagem. Fala, Jesus te ama, manda mensagem. Começa a trazer as pessoas. Começa a pregar. E a palavra de Deus fala que ali, aquele povo, a igreja primitiva pregava com intrepidez. Imagine Pedro. Pedro, as pessoas gostam muito de falar que Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, sabe quantas vidas aceitaram Jesus? 3.000. E não era com microfone não, gente. As pessoas se amontoavam, eu quero ouvir esse homem. Não por causa de Pedro, por causa da unção que estava sobre a vida dele. Se 3.000 aceitaram, quantas pessoas não haviam naquele lugar? Ou então Deus fez verdadeiramente impactou, todo mundo se salvou. Só sei que 3.000 foram aceitar aquela pregação. Irmão, essa unção que estava sobre Pedro está sobre tua vida. Às vezes você não sabe o que falar lá fora, você não sabe o que falar para o seu amigo, mas abre a tua boca que Deus vai colocar a palavra. Abre a tua boca que Deus vai pôr palavra de poder, onde você estiver. Onde você trabalhar, deixa Deus te usar. Eu fico lá na loja, eu fico assim, Deus me usa. Do nada, esse dia eu botei pedido de oração. Garotinho, entra lá na loja. Garotinho entrou lá na loja. Pediu a roupa lá, queria comprar. 11 anos, garoto. Ele olhou para mim, disse, você é crente? Eu disse, sou crente.
Pastor, 11 anos, com uma menininha menor que eu não sei quantos anos. É porque ele olha para mim de novo e disse assim: você é pastor? Eu disse: eu sou pastor. A foto do meu pai. Olha para o meu pai. Não posso mandar foto para você, mas olha para o meu pai para que ele saia do tráfico. O mundo está precisando que nós abramos os nossos lábios para falar. Como ouvirão se não há, o que foi ministrado aqui? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Então vamos abrir a boca, vamos abrir os lábios, vamos pregar. Mas eu falei do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Já era apóstolo, que já era discípulo. Mas a palavra de Deus diz que eles tinham uma qualidade, aquela igreja. Eles eram simpáticos. Eles tinham singeleza de coração, eles eram simples. Meu irmão, nós temos que ter a simplicidade de Jesus em nossa vida. Não pensarmos que somos melhores do que ninguém. Muitas vezes a igreja tem ido lá para fora e muitas vezes lá fora eles não estão aceitando nossa palavra, porque nós levamos uma palavra como se fôssemos melhores do que ele. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Muitas vezes fala assim, ó, vai para a igreja, senão você vai para o inferno. Eu tenho Deus. Chegar com tarde. Eu quero falar de um amor que me conquistou. Eu quero falar de um amor que me alcançou. E como foi bom para mim, eu quero que seja bom para você também. Quando pregaram o evangelho para mim, chegaram com simplicidade. Você tem um pastor que vai estar ministrando aqui em alguns dias, pastor Cláudio, se converteu na minha casa. Ele chegou para mim, olha só como o Espírito Santo deu sabedoria. Falou assim, aceitar Jesus é como provar uma laranja. Como é que você sabe o gosto de uma laranja? Provando. Prove desse Jesus. Se você não gostar, você joga fora. Eu provei. Então nós temos que pedir, Senhor, vai me dando sabedoria. O que falar, a hora que falar. Não vai chegar para o seu filho ou para a sua esposa, você tem que ir para a igreja. Não. Desse jeito não. Isso é no amor de Deus. Então eles eram simpáticos, tinham singeleza, e diz que através da simpatia da igreja, o crente tem que ser simpático mesmo. Tem crente aí que olha assim, parece que não tem Jesus. Estou falando assim, é tão cara fechada, cara de burrão. Às vezes vejo pessoas na Bíblia que parece que está com raiva da vida. Não, o crente tem que ter a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha, a característica, a marca do crente tem que ser o amor e a alegria, a simpatia. O crente tem que ser simpático com todos. Você receber um visitante, o visitante tem que sentir uma igreja simpática. Chegou um visitante, todo mundo tem que falar com o visitante. Eu acredito que a igreja primitiva chegava uma pessoa nova, aí ia todo mundo. A pessoa abraçava um, cumprimentava outro. Oi, você é muito legal. Eu vejo a igreja assim, porque a Bíblia diz que por causa da simpatia do povo, da igreja, a cada dia era acrescentada muitas vidas. Por causa de quê? E para terminar, a igreja eles estavam sempre juntos no partir do pão. Semana que vem nós temos ceia. Eu sou da época que crente não faltava dia de ceia. Quem já passou por essa época, levanta a mão. Mais antigo. Crente faltar dia de ceia? Não faltava de jeito nenhum. Você ficava na expectativa, domingo é dia de ceia. É dia de participar da mesa do Senhor, do banquete do Senhor. Eles eram assim. Eles não perdiam uma ceia. A Bíblia diz, aqui nós não temos culto todos os dias. Mas de repente na mente de alguns, talvez fale assim, olha, e domingo já é muito. Sei que muitos têm dificuldade para estar todos os cultos.
Mas eles, a Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam na casa do Senhor. Todos os dias. Era culto segunda, era culto terça, era culto quarta, era culto quinta. Eles não cansavam, não. Amanhã é dia de alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Alegria de estar aqui. Você tem que ter alegria, se alegrar de estar na casa do Senhor. Isso é uma igreja avivada. Não pensar assim, hoje é culto, tem que ir para a igreja. Igreja não pode se tornar em nós uma obrigação, a igreja tem que se tornar em nós uma satisfação. Prazer de estar na casa do Senhor, é isso que agrada o coração de Deus. Ele conhece o meu coração e o coração de cada um. Ele sabe cada um, quem está por prazer, quem está de repente, eu tenho que ir na igreja, né? Já estou tanto tempo sem ir na igreja. Não. Prazer de estar na casa do Pai. Vamos ficar de pé. Peguei sem esboço porque a palavra o Senhor me deu agora, na hora do culto, na hora do louvor. E Deus fala o que Ele quer. Amém? A palavra rema direto assim, pá. Mandou, né? Vai. Prepara, quantas vezes a gente fica a semana toda preparando, mas tem hora que Deus fala assim, não. Vai ser agora. Eu quero trazer agora. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Quero orar por você, eu quero orar por mim. Para que sejamos um crente avivado. Para que sejamos uma igreja avivada. Crente avivado é um crente vivo para o Senhor. A palavra de Deus, desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos. Nós não somos mortos para ficarmos deitados com os mortos. Nós somos vivos em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Pai. E eu peço verdadeiramente, Senhor, que ela não fique apenas no ouvir, não fique apenas no ouvido, Senhor, mas ela penetre o coração de cada um e fique guardado, Senhor. Que cada um que ouviu a tua palavra, tanto aqui na igreja ou pela internet, Senhor, possa verdadeiramente dizer, eu quero viver essa palavra. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero perseverar na tua palavra. Eu quero pregar para os que estão lá fora e não conhecem o teu amor. Eu quero ter comunhão com o meu irmão. Eu quero ter a simpatia vinda do teu Espírito Santo. Eu quero agradar o teu coração, ó Deus. Que cada um aqui, Pai, possa receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.